Olá, estamos de volta para falar sobre orgonites. Então, hoje o assunto é um pouco sério. Nós vamos falar sobre a qualidade energética dos orgonites. Olha, pessoal, eu deixo muito claro, vocês viram que eu falei qualidade energética. Por quê? Os orgonites, eles não são todos iguais. O orgonite depende daquela pessoa que está criando esse orgonite, das intenções, da energia, do equilíbrio mental e emocional dessa pessoa no momento dessa criação. Então, eu vou dar o exemplo aqui do Instituto. Se eu não estiver num bom dia, se eu não estiver equilibrado, se eu não estiver numa condição positiva, eu não vou fazer peça. Por quê? No nosso caso aqui, nós temos uma missão muito séria na criação dos orgonites. Se eu tentar fazer um orgonite num dia em que eu não estiver bem, a resina vai engomar, forma vai cair, vai acontecer alguma coisa, mas não vai sair peça. É pegar o material que eu iniciei aquela produção e jogar fora. Então, assim, aqui nós temos um compromisso muito sério. Só se faz orgonite num bom dia, num dia de equilíbrio, num dia em que as energias estiverem realmente positivas. Senão, não faz. Já aconteceu de eu estar sem peça de um determinado modelo e cor e eu ter encomenda e eu falar para a pessoa, falar, olha, vai ter que esperar ou comprar outra coisa que já está pronta, porque essa semana não está com uma semana de boa energia, não vai ter moldagem. Então, assim, nós temos esse critério que está acima da questão financeira, mas nem todo mundo leva isso em conta. Existem pessoas que muitas vezes vão criar as suas peças em momentos de desequilíbrio, em momentos de estresse. Tem pessoas que às vezes não estão emocionalmente bem e, no entanto, estão lá fazendo as peças ou estão fazendo com o intuito somente financeiro, aquela coisa, eu vou fazer para vender somente no sentido de venda mesmo. E isso daí acaba criando peças que podem vir ou a ser neutras, ou seja, a pessoa comprou algo que ela quer para deixar a energia da casa dela positiva e não acontece nada, porque a peça é como se fosse uma casca de ovo vazia, assim, seca, ou pior ainda, pode vir a desequilibrar a energia da casa. Eu peguei situações de pessoas que tinham comprado peças de orgonite, que eram, assim, de pessoas bem desequilibradas, e que quando colocaram as peças em casa, a casa virou um caos. A energia, ao invés de melhorar, piorou. O que estava ruim ficou péssimo. E aí, como é que a pessoa percebeu essa situação? Ela pegou e me conhecia, né? E aí falou assim, Paulo, você tem como fazer a avaliação das minhas peças? E aí eu falei, olha, por uma questão de ética, eu não avalio peças de outros produtores. Mas o que eu faço? Eu te oriento de como fazer esse teste para saber o que está acontecendo. E aí eu dei a orientação, ela fez o teste, ela tinha peças de 3 produtores. Ela tinha uma peça minha e tinha peça de mais outros 2 produtores. E aí ela foi fazendo os testes e aí chegou à conclusão de uma peça que era de um determinado produtor. E aí ela pegou e falou, olha, eu achei, a pessoa ela tinha um jeito meio estranho, tudo mais e tal, mas eu achei bonita a peça e comprei. Você vê, olha a questão da beleza. A peça era bonita e ela comprou por ser bonita. E aí, depois que ela fez esse teste, né, confirmou qual era a peça que estava dando problema, eu dei a orientação, olha, embala em papel alumínio e verifica como é que fica a energia da sua casa. Ela deixou embalada em papel alumínio. Por que ela fez isso? Porque o papel alumínio é um isolante. O metal é isolante do fator da energia orgânica. Então, ela empacotou toda a peça em papel alumínio e deixou guardadinha. A energia da casa começou a entrar em sintonia, começou a ficar leve, ela sentiu que as coisas estavam andando bem. E aí, vocês veem como é que é. Isso aí é uma situação real que aconteceu. Só que aí tem um detalhe, né? Vocês vão falar assim, peraí, mas ele não tinha outras peças de orgonite lá? Por que as outras peças não compensaram? Por quê? Ela tinha, no meu caso, a minha peça era uma pecinha pequena de bolso. A outra peça que ela tinha era uma pecinha também pequena. E essa era uma peça grande, uma peça ambiental. Então, por ser uma peça ambiental, a capacidade dela de emissão de energia era muito maior. Ela estava mexendo com o ambiente. E nesse caso, não era uma peça neutra,
era uma peça que estava emitindo uma energia negativa mesmo. E aí, por conta disso, estava desequilibrando toda a casa da pessoa. Então, assim, às vezes em quando aparecem situações assim. E eu falo para a pessoa, olha, por uma questão ética, eu não avalio de outros produtores, mas eu ensino como avaliar. Então, dessa forma, resolveu-se o problema dela. Então, pessoal, isso é para vocês entenderem a seriedade de você colocar um elemento energético dentro de casa. Pesquise a idoneidade de quem está fabricando. Pesquise se aquela peça, se tem outras pessoas que você conhece que já compraram daquele fabricante. E procure também sentir. Você pegou a peça, se você sentir que tem alguma coisa boa ali, você sentir leveza, já é um indicativo também positivo, tá? Então, é assim, essa é a minha dica para vocês. Tomem cuidado sempre, porque energia é algo muito sério. E a energia, ela tem reflexos também na questão física. Porque se você tiver um desequilíbrio energético, isso vai afetar o seu mental e a partir do mental, outras coisas vão começando a acontecer, porque aí você também afeta a questão física. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é isso. Eu gostaria de pedir uma grande gentileza para todos. Curtam esse vídeo, compartilhem, inscrevam-se no nosso canal e vamos lá. Vamos continuar aí a nossa jornada no meio da energia. Em breve, mais vídeos aí falando sobre orgonites.